paz do Senhor Jesus. Hoje no Pescando Almas em redes sociais, vamos dialogar e refletir sobre em qual plano Deus se encontra na sua vida nesse exato momento. Em qual plano Deus está na tua vida? Amém? E o texto base para a nossa reflexão de hoje, ela se encontra em Mateus 6, versículo 33 e 34, que diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, pois basta a cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Então, meu amado, em qual plano Deus se encontra na tua vida hoje? Em qual plano Deus se encontra na tua vida agora, nesse exato momento? É sobre esse assunto a nossa reflexão de hoje. Então, meus amados, esses dois versículos, eles fazem parte do Sermão do Monte. Ou seja, ele é um convite do Senhor Jesus para que nós venhamos priorizar a vontade de Deus. E uma vez que nós priorizamos a vontade de Deus, nós confiamos que o próprio Deus, ele venha suprir todas as nossas necessidades. Eu disse todas, meu amado. Não importa quais sejam as suas necessidades, sejam elas materiais ou não. Glória a Deus. Porque, como acabamos de ler, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Meus amados, então eu te pergunto, em qual plano Deus se encontra na sua vida agora, nesse exato momento? Você tem priorizado o vosso Deus? Você tem priorizado a presença do Senhor Jesus e do Espírito Santo na tua vida? Glória a Deus. Às vezes, meus irmãos, nós permitimos que as coisas mundanas preencham nossas vidas, saciem a nossa fome. Meus amados, nós temos ido a Deus semana após semana, ano após anos, simplesmente para que Ele preencha pequenos espaços vazios. E para ser franco, meus amados, Deus está cansado disso. Deus está cansado de você só buscar as bênçãos. Deus está cansado de te dar somente aquilo que você quer. Porque, como acabamos de ler, meu amado, Deus, ele tem um plano melhor, tem um propósito para todos nós. Glória a Deus. Então, meus amados, Deus, ele está cansado de ficar em segundo plano na sua vida. Deus, ele está cansado de ser buscado em segundo lugar. Se pararmos para refletir, para pensar, Deus está cansado até mesmo de ser o segundo nas nossas programações, nas igrejas. Deus está cansado de ser incluído em segundo lugar
quando nós fazemos o bem, porque muitas das vezes você faz o bem e se vangloria ao invés de glorificar aquele que te possibilita a fazer o bem. Porque o Senhor, ele está cansado até mesmo de ser o segundo na programação, na vida das igrejas, incluindo nas coisas boas, as coisas, os bens que a igreja faz, desde alimentar os pobres, os órfãos, até mesmo o ensino na escola bíblica dominical deveria fluir, deveria acontecer na presença de Deus, porque é este o desejo que está no coração do nosso Deus. Então, às vezes, nós não tomamos cuidado, não vigiamos. E é por isso, meus amados, que eu digo a vocês: tome cuidado, vigie mais, ore mais, priorize Deus na sua vida. Deixe o Senhor fazer aquilo que você acha impossível. Deixe o Senhor suprir as suas necessidades. Mas você deve buscar primeiro o reino de Deus, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. E a palavra, ela é fiel, meus amados, porque o que nós mais ouvimos é que nós nunca vimos um justo, um temente, um fiel a Deus mendigar o pão. Então, devemos priorizar sempre a vontade de Deus. Então, quando eu falo uma vez assim sobre a presença de Deus nos estudos bíblicos, nas igrejas, nas escolas dominicais, é porque é isso que está na vontade, é essa vontade que acontece, que tem no coração de Deus. Então, meus amados, às vezes podemos ser achados tão envolvidos em atividades para Deus que acabamos nos esquecendo do próprio Deus. Às vezes você se preocupa tanto com o cargo na igreja, você se preocupa, hoje eu quero pregar, hoje eu quero ocupar o espaço de regente de um círculo de oração, eu quero ser um destaque na igreja. Aí você se preocupa tanto com as suas ocupações, você se preocupa tanto com o seu cargo na igreja, com as suas atividades. Você se apega tanto, se envolve tanto, mas acaba esquecendo do próprio Deus. E você pode, às vezes, estar sendo tão religioso que nunca será espiritual. Ou seja, não importa o quanto você conheça a Bíblia, ou o quanto você sabe sobre Deus, o quanto você decora versículos, não importa o cargo que você ocupa na igreja, não importa quais são os seus destaques, quais são as suas prioridades, porque assim como acabamos de ler, o coração de Deus, o propósito, Ele quer que nós busquemos primeiramente o reino dEle, porque as outras coisas Ele acrescenta, irmãos.
Ele não nos deixa passar necessidades. Porque uma vez que nós confiamos no Senhor, essas necessidades são supridas. Não no seu tempo, não na hora que você quer, mas no tempo do Senhor. Então, como eu estou falando, meus amados, não importa o quão você conhece a Bíblia, não importa o quão religioso você é, somente Deus sabe todas as coisas. E é por isso que eu te pergunto agora: você conhece realmente o próprio Deus? Você conhece a vontade do seu Deus? Você conhece a vontade que está no coração do próprio Deus? Pois esse sermão nos fala disso, meus amados. Esse sermão que acabamos de ler em Mateus 6, 33 e 34, ele fala sobre isso. Ele quer que nós priorizamos a vontade que há no coração do Senhor e não aquilo que nós desejamos. Glória a Deus. Porque vou usar como um exemplo um marido e uma esposa podem fazer coisas um para o outro sem que realmente se amem. Podem ter filhos, dividir as contas, a hipoteca da casa, podem trabalhar juntos para manter a sua casa, mas ainda assim nunca aproveitar o nível de intimidade que Deus ordenou e designou que houvesse em um casamento. Glória a Deus. E geralmente, meus amados, nós vivemos um plano tão baixo do que Deus pensou para nós, que isso acaba entristecendo o próprio. E essa é a nossa reflexão de hoje. Em qual plano o Senhor se encontra na tua vida? Em qual lugar Deus se encontra na sua vida nesse momento? Ponha Deus em primeiro lugar, meus amados, e veja o que é realmente a glória de Deus. E veja, não só veja, mas viva o que a glória de Deus pode lhe proporcionar. Porque eu creio que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tudo aquilo que eu houver de necessidades, uma vez que eu confio no Deus da minha provisão, eu jamais passarei necessidade. Porque um justo, um temente, um fiel a Deus, ele jamais mendigará o pão ou qualquer outra coisa, seja ela coisas materiais ou não. Amém? Ponha Deus em primeiro lugar e você vai ver o que a glória de Deus pode lhe proporcionar. A paz do Senhor Jesus. Tenha uma terça-feira abençoada e iluminada através desta palavra, em nome de Jesus. Amém.